Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas polêmicas literárias e conversar com vocês sobre elas. Vim dar minha opinião, entendeu? De uma forma bem tranquila. Vocês podem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu adoro conhecer vocês, entender como que vocês pensam. E também esse vídeo é para vocês me conhecerem um pouco mais. Mas eu queria pedir antes para vocês, já curtem o vídeo, compartilhem com uma amiga que gosta também desses assuntos e por favor não esquece de se inscrever aqui no canal que ajuda muito ao canal crescer. Hoje eu não trouxe dicas de livros, mas eu sempre deixo aqui embaixo no box de descrição o link do Kindle Unlimited, que se você ainda não assina, aproveita que você ganha 30 dias de graça assinando com o link que eu deixo aqui embaixo. Além de deixar para vocês canal de promoção no Telegram, no Instagram, blog literário, tá tudo aqui embaixo. E caso vocês comprem qualquer produto na Americana, Submarino ou até na Amazon, por favor, clica com os links aqui embaixo que vocês ajudam o canal. Vocês não pagam nada mais pelo produto, tá bom? Então é uma forma muito legal de vocês contribuírem, porque o site que vocês vão comprar com esses links entende que eu indiquei aquele produto para você e ele me paga uma pequena comissão, mas o valor não vai mudar nada, tá bom? Então é muito legal essa forma de ajudar. Então vamos lá para essas polêmicas, que eu tenho 3 polêmicas que eu quero comentar com vocês hoje. A primeira polêmica que eu quero conversar rapidamente com vocês é sobre capa ilustrada e homem na capa. Tem gente que é do time de um, tem gente que é do time de outro. Eu vou dizer o que eu penso. Eu acho assim, gente, primeiro a gente tem que entender por que tem romance com homem na capa. Da onde surgiu isso? Por que diabos acharam que era lindo colocar um homem sem camisa na capa, entendeu? Pra chamar atenção. Primeiro a gente tem que entender que antes mesmo da gente ser um estudioso sobre isso, entender de marketing, entender de todas essas coisas, gente, sexo vende. Isso é fato. Sempre foi, sempre vai ser. Seja em música, seja em videoclipe, seja em filme, seja o que for, sexo vende. Aí, romance hot não ia ser diferente. Você pega um romance adulto, obviamente a capa, ela tem que transmitir o que é o livro. Mas o negócio é um pouco mais embaixo. Por quê? Uma capa ilustrada, ela transmite uma sensação mais doce, infantil, românticazinha. Enquanto um homem na capa transmite uma sensação de, né, adulto e de erótico mesmo. Então, o que eu vejo muito qual que é a questão aí? Por que eu acho um pouco complicado ter muito romance hot que tem ali capa ilustrada? Uma mãe pega a sua filha e vai num shopping, entra numa livraria, vê a capa ilustrada, às vezes não lê a sinopse, não lê a classificação indicativa, leva o livro achando que é um romance fofinho. Quando a sua filha de 12, 13 anos abre, pá, putaria. Então eu vou deixar a capa do, por exemplo, Os Números do Amor, que eu amo esse livro, eu acho muito legal. Só que ele realmente passa um ar de enganação, porque hoje em dia, inclusive, aqui no YouTube eu vejo listas de pessoas indicando romance hot com capa ilustrada, né? Romances fofinhos que tem muita cena hot. Enquanto os romances com homens na capa, o que acontece? Você pode não achar lindo, mas ele transmite a sensação do livro. Então, uma pessoa vai bater o olho e sabe que é um livro adulto. E isso é interessante justamente por causa, né, dessa questão toda. Mas o que eu, Rafaela, acho? Eu gosto dos dois. Se a capa for bonita, for bem feita, eu não ligo de ter homens na capa, pessoas. E também não ligo de livro ilustrado. Com o passar do tempo, eu fui lendo muito mais romances com pessoas na capa. Então eu tenho que confessar que hoje eu tenho um certo bloqueio na hora de ler um livro com ilustração na capa, porque a sensação que me passa é que ele é de muito fofinho, muito mais infantil. Então eu fico com esse certo bloqueio, mas eu tô tentando quebrar isso em mim, porque tem vários lançamentos maravilhosos com ilustração na capa e que eu quero muito ler. A minha estante sofre, inclusive, com isso, pela falta de cor, porque tem muito romance aqui, gente, com homem e com a capa escura. E as ilustrações são muito mais bonitas de se ter na estante. Fora que eu entendo o pessoal que tem vergonha de levar o livro, né, fora de casa pra ler, tá esse homem sem camisa ali, bem exposto na frente do livro. Eu entendo, eu não tenho esse tipo de vergonha, mas eu sei que muita gente tem. Então, que dica que eu dou pra vocês? Se vocês gostarem da capa do livro, compre ele físico. Se não gostar, tenta achar a promoção do e-book, entendeu? Que aí você consegue ler pelo seu celular, ou você pode comprar, hoje em dia tem umas jackets, tem lojinhas que fazem essas capas almofadadas para colocar na capa do livro. Então eu acho também bem interessante, porque além de tampar a visão da capa, ela também ainda protege o livro conforme você leva para os lugares. Eu acho bem legal. A próxima polêmica que a gente vai conversar então é sobre romance nacional e romance gringo. Gente, nos últimos tempos eu tenho visto muita gente falando sobre isso. Pode não estar sendo um boom aí, talvez no YouTube, talvez onde você esteja vendo as coisas, mas eu venho reparando que as pessoas gostam de romance gringo, não leem muito
muito romance nacional, tem esse certo bloqueio, e eu já vou explicar minha própria experiência para vocês entenderem isso. E eu sei que tem muitas pessoas que leem romance nacional, estão ali divulgando, que já trabalham com isso e tem até um certo preconceito agora com romances gringos. Então, eu já vi gente até falando mal, falando que romance nacional é 1000 vezes melhor que o gringo. Então, vamos lá. Primeiro que eu não tô aqui pra falar que eu acho que algum é vencedor ou não. Pelo contrário, eu gosto dos dois, já deixo isso bem claro. Aqui no canal, você vai encontrar eu falando de romance gringo, eu falando de romance nacional. Inclusive, eu quero cada vez mais trazer romances nacionais, porque eu sei que muita gente pode ter passado ou está passando pelo que eu já passei. Por quê? O que aconteceu comigo na minha vida, né, de leitura? Eu comecei a ler ali por volta, acho que de 2014. E na época eu lia muitos romances gringos mesmo. Jogos Vorazes, lia distopias, fantasias. E quando eu comecei a ler 50 Tons de Cinza, eu descobri ali o mundo dos romances hot. Então eu comecei a procurar muitas autoras gringas. Eu lia Sylvia Day, eu li Tara Sumi, Maya Banks, muitas autoras que são gringas. Naquela época eu não via muitas autoras de romance nacional. Na verdade eu nem sabia se já existia Kindle Unlimited, como é que funcionava essas coisas, eu acho que nem existia ainda direito. Com o passar dos anos, eu vi que surgiu o Kindle Unlimited, eu senti a necessidade de testar novas coisas, porque eu gosto de diversificar minhas leituras e às vezes a premissa me chamava muita atenção. E aí o que acontece? A Amazon, ela faz às vezes ao longo do ano várias promoções do Kindle Unlimited. Então eu pegava ali uma promoção durante o ano e ficava 3 meses batidão lendo só romance nacional do Kindle Unlimited. Isso me causava uma ressaca literária tão absurda, por quê? Primeiro que eu li um livro atrás do outro, porque eu queria aproveitar e ler o máximo que eu pudesse, era uma corrida contra o tempo, contra esses 3 meses que eu tinha assinado ali de promoção de R$1,99. E o segundo é que na época eu não estava ainda acostumada com a escrita nacional mesmo. Muitas autoras ambientando os romances aqui, e não quer dizer que eu não goste de romance no Brasil, pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que eu tava tão acostumada a fantasiar e imaginar na minha cabeça lugares e países completamente diferentes, que eu realmente não conseguia imaginar que era uma história fictícia, sabendo que era um lugar daqui do país. Então eu acho que surgiu um certo bloqueio na época. Eu terminava a assinatura do Kindle Unlimited na promoção e eu ficava de ressaca. Eu falava, meu Deus, nunca mais vou ler nacional na minha vida. E eu não sei, gente, talvez teve uma época que eu pegava mais livro ruim que livro bom. Eu não sabia às vezes escolher direito, então era complicado. Quer dizer que eu lia só livro bom gringo? Não, eu lia muito livro ruim também, gente. Vocês não têm noção de cada coisa que eu já li. Mas, como eu lia 7 meses, 8 meses no ano, provavelmente, só de livros gringos, eu tinha uma variedade muito maior, então a chance de eu encontrar livros maravilhosos nesse meio era muito maior. Enquanto em 3 meses, batidão, a chance de eu encontrar livro ruim também era muito grande. O que aconteceu? Com o passar dos anos, eu falei, Rafaela, você precisa mudar essa cabeça, não tem condição. Eu fui melhorando nisso, gente. Eu fui parando de querer matar o cachorro a grito e ler completamente tudo que eu achasse pela frente em 3 meses. Eu fui mudando, eu fui tentando assinar algumas outras vezes no ano para poder dar uma espaçada, dar uma variada, e foi aí que eu fui melhorando as minhas leituras. Por quê? Hoje, mês sim, mês não, praticamente eu tô com a promoção, entendeu? Toda promoção que aparece que eu consigo assinar, eu já assino, porque mesmo que eu não for ficar lendo um atrás do outro, eu tô ali com ele disponível. E eu sinto que a cada ano que passa, mais autoras incríveis aparecem. Inclusive, eu tenho que contar pra vocês que tem, dentro da questão do romance nacional, eu sei também que tem preconceito contra, por exemplo, autoras que escrevem romances nacionais, né, que são autoras do Brasil, mas que escrevem livros se passando lá nos Estados Unidos, ou lá na Europa, ou lá não sei aonde, e que usam universidades americanas. Tem esse tipo de preconceito, gente. Eu tenho que admitir que a maioria das minhas preferidas são autoras que escrevem assim, porque pra mim, que cresci vendo filme estrangeiro, filme que passa nos Estados Unidos, é muito mais fácil fantasiar algo que é muito longe de fora do que algo que é daqui. Eu também adoro romances que falam, que se ambientam em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu também adoro livros assim, não tem nada contra. Pra finalizar esse assunto, hoje em dia eu leio muitos romances nacionais, eu tenho dado muita chance pras autoras, e não é à toa que eu venho falar aqui pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas começaram a ler os livros gringos como eu. Belo Desastre, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, e a partir daí
que foi atrás de romances da gringa, entendeu? Quando foi surgindo, hoje em dia no Kindle Unlimited tem muita autora nacional. Então, eu gosto de divulgar, eu gosto de falar sobre esses livros, porque eu acho muito legal vocês poderem conhecer também autoras, gente, que às vezes dá banho, dá baile em autora gringa, entendeu? E tá aqui no nosso país, você pode marcar nos seus stories, enfim. E por último, eu queria falar rapidinho sobre romance dark e gatilhos. Gente, aqui no canal vocês veem que eu falo muito sobre romance dark. E uma coisa que eu percebo é que não no Instagram, tá? No Instagram tem grandes influencers que eu sigo que falam muito de romance dark, mas aqui no YouTube, os grandes influencers que eu sigo, que falam de livros, tem meio que um romance dark como um tabu na vida deles. Então, eles geralmente não leem, não indicam e tal. Eu sei que grande parte do público, gente, talvez não tá preparado pra gostar de romance dark. Eu sei que é um nicho muito específico dentro, né, desses livros, mas eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto de tirar esse preconceito das pessoas, porque romance dark, ele não é um romance politicamente correto. Você vai encontrar muitas situações diversas vezes ali problemáticas, mas também tá tudo bem você apreciar esse tipo de romance, entendeu? Não tem por que não, e não quer dizer que o romance vai ser tóxico, que o romance é Chernobyl e nada disso. Eu entendo que certas situações são problemáticas e devem ser discutidas e devem ser entendidas, que aquilo ali não deve ser romantizado, mas também eu entendo que romances darks sim podem ter muitos gatilhos, podem ter poucos e também podem ser incríveis como milhares de outros romances fofinhos e lindos que a gente vê por aí. Então vocês com certeza vão me ver falando de romance dark aqui sempre no canal. Pode ser que não seja só romance dark, obviamente, eu falo de fantasia, eu falo de outros livros que eu gosto de ler também, romance hot no geral, gente, eu leio praticamente de tudo. Eu gosto muito de romance dark, vocês já devem ter reparado que aqui no canal tem bastante conteúdo de romance dark, tanto em resenhas quanto em listas. O vídeo mais assistido aqui do canal, inclusive, é sobre romance dark. Eu quero trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo pra quem gosta, porque eu sei que tá escasso aí, principalmente no YouTube. Nas outras redes não, mas no YouTube eu sei que tá bem escasso de falar sobre esse tipo de livro. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo nos comentários sobre essas 3 polêmicas, o que você achou, o que você pensa, o que você não pensa, porque eu gosto muito de conhecer vocês. É isso, beijos, até a próxima e tchau, tchau.